preocupaciones que ha llenado mi corazón, que ha tocado en mi vida, es realmente entender esta cuestión del confinamiento que hemos pasado por esses mais de 6 meses. Particularmente, para mim, uma pessoa com todas as possibilidades de sofrer a influência deste vírus que ha atacado ao mundo inteiro de uma forma assim muito assustadora. Pero uma das preocupações que he tenido é com a família. Não sei se você que me escuta tanto aqui presente, como também por los canales de la igreja, a questão da família em el confinamento del COVID-19 ha puesto todas as famílias em uma situação excepcional. Situação esta de passar as 24 horas juntos. Não sei se han pensado desta forma, não sei se han notado, visto que realmente vivemos uma situação agobiante. É bastante difícil para muita gente. Mas também entendo que é uma oportunidade muito grande de passar por um exame familiar, em el que não hace falta sacar um sobresaliente com um aprovado basta, verdade? Então, sem apenas poder sair com a incertidumbre que sobrevoa nossas vidas, há uma perspectiva muito grande para a família. Hemos entendido que, para começar, a família vive um momento agobiante, porque, em realidade, o que estamos enfrentando nesses dias, hemos escuchado de los notários, de los lugares onde são registros oficiais de los países, que as famílias estão enfrentando um número mais grande de divórcios, de separação na família. Realmente isso nos preocupa muito, porque a situação que estamos vivendo nos obriga, de uma forma assim muito operante, muito forte, nos obriga a cambiar drasticamente muitas coisas que estamos enfrentando. E isso custa muito para algumas pessoas que não estão acostumadas a viver bajo o mesmo teto, bajo a mesma casa. Há uma situação que ha criado a hiperactividade de los hijos, de los niños que estão dentro da casa. Estamos vendo as agendas das famílias de uma forma diferente, de uma forma bastante crítica. Passam horas com os niños pequenos em atividades acadêmicas, extracurriculares, estão na pantalla, estão constantemente ativados nesse momento que estamos vivendo. E essa geração de estarmos juntos, de vivermos bajo o mesmo teto com a família por 24 horas por dia, sim, para muitas pessoas que não estão preparadas e muitas que já veniam com dificuldades do passado, o COVID-19 vindo trazer uma crise que está realmente generando problemas para a família. Por isso, a mim me gostaria, nesta manhã, abrir as Escrituras Sagradas em el texto de Gênesis, capítulo 35, versículos de 1 al 7. Gênesis, capítulo 35, versículos del 1 al 7. E quero, nesse momento, ler esse texto, porque ele nos ajudará a entender um pouco o tema que me gostaria desarrollar com vocês nesta manhã. E quero desarrollar esse tema, a necessidade de um avivamento em la família. Mas que nunca, esta é a oportunidade para entendermos nós outros que carecemos, que necessitamos, que estamos mais que nunca interessados em ter um avivamento. E esperamos que esta oportunidade traga para nós outros madurez, compreensão e entendimento de que mais que nunca vamos a necessitar de entender essa realidade. Gênesis 35 diz assim: Dijo Deus a Jacob: levanta-te e sube a Betel e queda-te allí. E haz allí um altar a Deus que te apareceu quando huías de tu hermano Esaú.
Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Assim deram a Jacob todos os dioses ajenos que havia em poder de ellos, e los zarcillos que estavam em suas orejas, e Jacob los escondió debajo de uma encima que estava junto a Siquem. E salieron, e el terror de Deus estuvo sobre la ciudad que havia em seus alrededores, e não persiguieron a los hijos de Jacob. E chegou Jacob a Luz, que está em terra de Canaã. Esta é Betel. Él e todo el pueblo que com ele estava. E edificou allí um altar e chamou el lugar el Betel, porque allí le havia aparecido Deus quando huía de su hermano. Quero destacar essa pequena parte do compromisso de Jacob. E edificou allí um altar e chamou al lugar el Betel, porque allí le havia aparecido Deus quando ia de seu irmão. Quero invitá-los a que orem comigo nesse momento, tanto a você que está aqui nesse templo, como também a todos que nos veem e assistem e participam desse momento de adoração ao nosso Deus. Vamos orar? Padre Celestial, te damos as graças por este domingo especial que reservamos e, como diz tu palavra, o dia do Senhor, que reservamos para estar contigo, para alabar tu nome, para exaltar tu nome arriba de todos os nomes que podamos existir nesse mundo, arriba de todos os deuses. Construímos esta manhã um altar de adoração a ti. Por isso, te agradecemos por esta oportunidade. Habla a nossos corações nesta manhã. Aviva-nos o coração para entender, aún, Senhor, com a dificuldade que o predicador tem em expressar algumas palavras em este idioma tão lindo, o espanhol. Pero te pedimos, Senhor, que nesta manhã nos des um Pentecostés especial para entender lo que tu tienes a dizer a nós outros nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus por esse tempo. Como orava, realmente é um grande desafio para nós outros todavia predicarmos nesse idioma que hemos estado aprendendo, não? Todavia não teremos toda a eficiência, mas eu sei que nesta manhã Deus está aí nesse lugar, verdade? Creem ustedes que Deus está aqui e que Ele pode, sim, falar aos nossos corações de uma forma especial, não importa quem, não? Esteja falando ou que idioma esteja. Não sei se acuerdan, conhecem um dos profetas menores das Escrituras Sagradas, de nome Abacuc. Han conhecido este homem, pelo menos de nome, não? Ou de ler alguns textos sagrados. E este homem tem papel muito importante na história do povo de Deus. Abacuc foi profeta que muitos anos atrás ele disse as seguintes frases: mire, ó Jeová, aviva tu obra em meio de los tiempos. Essa foi a expressão que quedou marcada na história do povo de Deus. Aviva tu obra em meio de los tiempos. Como fomos nós outros tomados de surpresa por este momento que vive o mundo inteiro, creio que esta palavra é muito importante para nós outros hoje. De estarmos com nossas vidas avivadas, comprometidas, determinados a estar cada dia, 24 horas do dia, assumindo a responsabilidade de que nossa vida
está de acuerdo con los parámetros, con los preceptos, con los valores que las Escrituras Sagradas estabelecem para nós outros. Bueno, el dia del Senhor, quando Ele vendrá para buscar sua igreja, necessitamos estar listos. E isso nos chama a atenção esta manhã, nesta oração, que se pode ver a necessidade del alma del hombre. Aviva tu obra em meio de los tempos. Creio que a grande maioria de nós outros, talvez alguns não, mas aqui se queda uma exortação, aqui se queda um desafio para você que todavia está com dificuldades de entender o plano maravilhoso de Deus para a vida do homem em essa terra. Em esta oração, miramos a necessidade del alma e aí miramos a necessidade de ter um aire fresco, de um novo avivamento, que tem a ver com a necessidade de volver-se a Deus com um amor intenso e renovado. E sabe, irmãos, se alguém necessita um avivamento nesta família, se alguém necessita de uma transformação em nossas vidas, é nossa família. A família que está em crises, a família que está enfrentando dificuldades, a família que está nesses dias sofrendo bastante, ela necessita, porque nesses dias, nesses tempos, vivimos em la família uma muestra de uma frialdade e de uma indiferença por causa das coisas do Evangelho. Sim, nesses dias hemos perdido muita gente, porque não estão vindo a Deus, porque não estão estabelecendo relação com Deus, senão estão preocupados em seus próprios interesses. Sim, esse é o momento que nós outros vivimos, porque há um grande dolor em la família quando seus membros se comporta como alguém que não ha conhecido ao Senhor. Quantos jovens, quantos adolescentes, quantas parejas nesses momentos que estão vivendo, porque ha demorado muito esta crise, e estão dizendo, mano, Deus existe? Se Deus existe, por que não arregla esta situação nesse momento? Mas essa não é a pergunta. A pergunta seria, que devo fazer, Senhor, para entender tus planos? Que devo fazer, Senhor, para que desta crise que estamos vivendo, podamos nós outros sacar coisas importantes para nosso desenvolvimento espiritual? Pero não. Há indiferença delante da urgência de um avivamento familiar. E não podemos deixar que parte de nossa família, quienes han sido parte de uma herência cristiana, estejam perdidos para nós outros, e nem perdidos para o Senhor. Não é hora de perder, não é hora de apartar-se, não é hora de huir do Senhor. Essa é hora de a família unir-se em propósito, em cumprir sua responsabilidade. Os estudos bíblicos e prédicas cristianas nos revelam que Jacob, de quem nos ocuparemos agora, foi um homem de Deus. Não há dúvida. Quem conhece a história sabe muito bem. Não estou trazendo ao fundo a história, porque nosso tempo é pequeno, mas devo dizer a você que foi um homem de Deus, mas ao parecer havia fracassado como padre. Quantos padres e madres han fracassado em la formação de seus filhos? Quantos padres e madres han sofrido, aún sendo homens e mulheres de Deus, não conseguem transmitir as enseñanças através de um testemunho de vida, nem de palavras? Jacob foi condutor de sua família, mas nessa história, lo vemos nessa história, trazendo de regresso sua família hacia Deus. É interessante.
homem de Deus, que não foi um bom padre, mas em dado momento, este homem regressa trazendo sua família hacia Deus. E todavia entendemos que aí, nesse momento, na vida de Jacob, se inicia um avivamento familiar. É isso que me gostaria, nessa manhã, tratar com vocês. Não é outro tema mais importante nesse dia? É nessa situação que vivimos em todo o mundo. A família necessita abrir sua mente, abrir seus olhos para entender a necessidade de um avivamento em família. E o primeiro ponto que quero trazer nesta manhã é este: necessitamos regressar ao lugar do primeiro encontro. Miram, o texto que leemos nesta manhã falava de Betel. E este texto, quando hablamos aqui em el capítulo de número 7, e allí edificou um altar e chamou o lugar de El Betel, porque allí havia aparecido Deus quando huía de seu irmão. Mira que texto interessante. Betel, guarde isso. Lugar de la aparição de Deus. Lugar onde tu encontraste com... Pastor Geraldo, eu não tenho Betel em minha cidade. Não se preocupe, estamos falando do princípio acá que está. É lugar onde me encontrei com Deus. Em meu país também não tem esse nome de uma cidade, Betel. Talvez bairros, cidadelas, pero não tem esse Betel das Escrituras. Como diz aí, Betel foi assignado por Jacob a uma cidade que antes de Betel se chamava Luz. Outra coisa interessante, o dia que tu viste luz em tu vida, donde te encontraste com o Senhor, em sua huida, quando enganou a seu irmão, teve um sonho espetacular. E Gênesis 28, não vamos ler, mas tu podes abrir Gênesis, se queres, 28, versículos 10 ao 22, são muitos textos para ler, mas tu podes acompanhar. Em la cúspide de la escalera vino el trono de Deus. Por que é importante entender, regressar, como diz o texto, ao lugar do primeiro encontro? Sim, porque esse preparativo é importante, porque nos hace pensar aquele dia, e me acordo, 1968, para alguns que estão aqui, nem pensavam em nascer. Mas exatamente nesse momento, com meus 13, 12 anos de idade, eu tive um encontro especial com o Senhor. Que dia maravilhoso, irmão. Se acorda do dia quando a luz apareceu? Quem é a luz? Eu sou a luz do mundo, dijo Jesucristo. A luz, Jesus apareceu. Depois de mais de 20 anos, Deus se lhe aparece outra vez, em versículo 1 desse capítulo que leemos, dizendo a Jacob: levanta-te. Essa palavra é muito importante. Levanta-te. Há muita gente sentada com os braços cruzados, é assim em espanhol? Esperando ver o desfile passar. Não se pode sair com aglomerações hoje. Levanta-te do lugar onde estás. Toma uma decisão, uma responsabilidade. Depois de 20 anos, Deus se lhe aparece outra vez. Em versículo 1 dizendo: levanta-te e sube a Betel. Betel é o lugar onde Deus, há 20 anos atrás, de acordo com o texto, havia aparecido a Jacob. E nesse momento, quédate allí em Betel. E hás allí um altar ao Deus que te apareceu quando huías de tu irmão Esaú. Que coisa linda! Sim. Por que esse chamado? Porque Deus quer que nós outros, irmãos, e aqui saquemos o princípio. Não vamos repetir literalmente a história de Jacob, mas os princípios sacamos para nós outros aqui. Deus quer que regressamos a uma comunhão perfeita com Ele. Esses dias de quarentena
que já passou de quarentena, trintena, não sei, centena, duzentena, trezentena, os dias que seja, não importa. O que Deus quer para nós outros hoje é que regressemos a uma comunhão perfeita com Ele. Não há desculpas mais. Muitos de nós outros hemos estado sem trabalhar em la casa diretamente. Pero aqui a palavra nos chama que regressemos a sua comunhão. Cada família deve ter seu Betel, para que naquele lugar adore a Deus. Não sei se tu tens em tu casa um lugarcito onde reservas para adorar a Deus. Bueno, onde pode ser? Ah, pastor, desculpa, não tenho um quarto especial onde eu posso cerrar, adornar todo com flores, com o que seja, para dizer, ali é meu canto, meu lugar de oração. Pero não necessitamos trazer pedras, trazer flores, trazer nada. Porque em primeiro lugar, o altar de Deus está aqui. Há uma avaliação interna de entender o que Deus quer fazer para nós outros. Cada família deve ter. Devemos observar como estamos conduzindo nossa família. Claro. É tempo de reflexão. Os estudos bíblicos, os mensagens cristianos que estamos escutando, nos ensina também que Jacob estava passando por uma enorme crise familiar por causa de seus filhos. Dina, uma das filhas, havia sido violada. E me quedo aqui pensando, quantos ninhos adolescentes han sofrido dentro de muitas casas onde estão vivendo, onde muitos não têm nem lugar para dormir solo, como Dina, que sofreu, e diz as Escrituras Sagradas nesse texto, foi violada. Seus irmãos Simeão e Levi se vengam. O resultado desta crise familiar, irmão, foi uma morte coletiva. Saquearam toda a cidade. Capítulo 34 de Gênesis, versículo 30, diz: Então dijo Jacob a Simeão e a Levi: Me habéis turbado com hacer-me abominável a los moradores de esta tierra. El cananeu e el ferezeu e el teniendo yo poucos homens se juntaram contra mim e me atacaram, e serei destruído eu em minha casa. Que crise tremenda estava essa família. Eu não sei que crise tu estás enfrentando nesse momento. Uma coisa sei, há necessidade de volver a Betel. Há necessidade de evaluarmos. Jacó compreendeu que não havia puesto um patrão espiritual para a família. Hermanos, desculpem. Não estou repreendendo a nadie acá. Não é este meu intuito. Pero quais são os patrões que has estabelecidos para tu família? É a oração na casa? A leitura das Escrituras na casa? Necessitamos mirar essas coisas, irmãos. Porque o grande problema que enfrentamos hoje é a ausência de uma estrutura familiar equilibrada, onde Deus seja o centro da família. Falta discipulado na família. Queremos cobrar a la igreja? Queremos pedir que a igreja haga o trabalho de discipulado de minha família? Não. É meu trabalho. Meu trabalho. Eu necessito tomar, mais que nunca, irmãos. A família deve de amar-se, de cuidar-se, de respeitar-se. Não importa que está crescendo uma nova geração diferente da minha. A mim não me preocupa a nova geração nesse aspecto. O importante é que em minha casa eu prepare a nova geração. Ora, não há alguns. Todos nós outros deveríamos cuidar.
A segunda coisa que quero destacar esta manhã é que necessitamos quitar os ídolos que há em la família. Pastor Geraldo, somos cristianos evangélicos. Ah, sim. Que bem. É uma boa notícia. Pero mire, dentro de uma perspectiva, Jacob também era cristiano, verdade? Mire, claro, no Antigo Testamento nós chamávamos as pessoas de cristianos, porque Cristo não havia venido. Pero o que vê aqui é apenas o conceito, a ideia. Era o nome de Deus. E as Escrituras Sagradas dizem aqui, no versículo de número 12, de 35, então Jacob dijo a sua família e a todos os que estavam com ele: quitad los deuses ajenos que há entre vosotros, e limpiai-os, e mudai vuestros vestidos. Sim, Senhor. Jacob havia descuidado da condução espiritual de sua família. Ah, pastor Geraldo, esse mensagem não é para mim. Aí estás aí tocando com o codo a outra pessoa, dizendo: mira, é para ti isto. Hein? Não, evalua ti. Jacob havia descuidado da condição espiritual de sua família. Jacob havia permitido que a idolatria invadiera sua casa. Sim, Senhor. Raquel, a esposa, era a principal idólatra. Tinha escondido 2 ídolos de seu padre. Que situação difícil. Jacob não havia hecho a Deus o Senhor de sua família. Havia outros deuses, quais são os ídolos que há em família de hoje e que devemos quitar. Ah, pastor, eu não levei nenhum Deus de minha família. Pero eu particularmente poderia haver traído. E sabe, muitas vezes nós outros chegamos com alguns deuses, trazendo da família passada. Eu tive bastante cuidado com minha esposa para não trairmos alguns deuses, entre comillas. A importância de tomar decisões corretivas. Hoje, em versículo 4, disse que assim deram a Jacob todos os deuses ajenos que havia em poder de eles, e os zarcillos que estavam em suas orelhas, e diz na parte B do versículo: e Jacob, mirem isso, los escondió debaixo de uma encima que estava junto a Siquém. O ponto principal deste mensagem, hermanos, para predicar hoje, é que o primeiro que Jacob hizo antes de volver a Betel foi despojar sua família. Nós estamos criticando do passado, pero que tal se une a família, reúne e diga: mira, a partir de hoje, em nossa casa, vamos ter culto familiar. A partir de hoje, em nossa casa, vamos orar mais. A partir de hoje, em nossa casa, vamos ler as Escrituras Sagradas. A partir de hoje, em nossa casa, somos diferentes. Porque a partir de hoje, criamos um altar. E aí é despojar. É sacar o que não é nosso. Jacob se deu conta que já era hora de sua família adorar a um solo Deus. Porque havia mais deuses escondidos, porque a mulher havia escondido. Sabe, irmãos, essas escrituras nos revelam quem é o caminho a um avivamento em família. Começa com a cabeça del hogar. Bueno, aí agora vem o pastor Geraldo ponendo-nos a hora das mulheres como uma situação que não. Eu devo dizer, e sou o primeiro a dizer, que a mulher tem um papel importantíssimo na formação espiritual de los hijos. Não há dúvida. Pero o que quero chamar a atenção nesta manhã é que ele cabeça del hogar, não porque ele manda em el hogar, porque ele é o senhor del hogar, pero por responsabilidade escriturística
de la palabra de Dios el hombre, es el sacerdote. E ele é aquele que hace a adoração ser instrumento de Deus dentro de seu hogar. É como na igreja, quem é o artífice de la adoração? Ah, é o ministério de alabanza. Não. Ah, os hermanos que hacen a coreografia. Desculpa, não. É o pastor que em um culto congregacional ele trabalha se organizando para essa adoração perfeita a Deus. Sim, há um solo Deus para a família. Não sei, é Deus do dinheiro, é Deus da autossuficiência, é Deus que predomina em dizer que sou macho de la casa. Não, Senhor, não há isso. Em la casa há um equipo formado por um sacerdote e uma esposa que está junto a esse sacerdote, que cuida, porque muitas das horas estamos como sacerdote fora da casa, e a esposa, e hoje mais que nunca também, a esposa sai para trabalhar também. É por isso que necessitamos ter estrutura familiar para nunca perder a nossos filhos. Em quarto lugar, quero dizer a vocês que necessitamos mudar, ou terceiro lugar, necessitamos mudar com novas roupas a família, talvez cambiar, essa palavra está em português aí, não? Estão vendo? Pero é cambiar muitas das roupas que estamos usando a família. As escrituras sagradas dizem em Gênesis 35:2, então Jacob dijo a sua família e a todos os que com ele estavam: quitai os deuses ajenos que há entre vosotros, limpaos e mudad vuestros vestidos. Se bem que a palavra mudar também dá o conceito em espanhol, porque está em las escrituras sagradas. Quando venimos a Deus, hermanos, Ele nos dá uma roupa nova. Se acorda do texto de Coríntios? Se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. Essa ideia de nova criatura é que he cambiado todo lo viejo e agora sou um novo Geraldo. Sim, que bem. É assim. E nas escrituras sagradas encontramos que o hijo pródigo, depois que volviu a casa, ele recebeu o quê? Uma nova túnica, verdade? Um novo vestido. Sabe, hermanos, el chamado de Deus para Jacob produjo la búsqueda de la santidad en la familia. Somos uma igreja que tem como uma bandeira a vida de santidade. Pero devo afirmar a ustedes que não somos chamados só para ter uma bandeira. Santidade a Jeová. Hermanos, é muito mais que isso. É vida. É transformação personal. Deus me dá a possibilidade de viver nesses dias difíceis sem pecar. Oh, como que vou? Sou humano. E o Espírito de Deus que está em ti? Diga-me. Se o Espírito está em ti, vives pecando? Não deverias. Porque se pecas, tens que pedir perdão. Ai, pastor, a hora estou. Não estás. É o Espírito de Deus que há em nós outros nos dá esta possibilidade de viver. Cambiar as roupas. Sabe, irmãos, quando leemos sobre Jacob, nos ensina que a família não só se despoja de los ídolos, pero também se despoja de sua roupa sucia. Quando miro para trás e vejo a família, tantas coisas que passamos, pero saber que o dia que Deus entrou em minha família, isso é algo diferente, algo novo. O vestido da família pudiera estar manchado por algum pecado, pero a palavra de Deus nos ensina a viver em santidade. Sim, avivamento.
É o que Pablo nos ensina em seus escritos. Jacob se deu conta que toda a sua família tinha vestidos rotos, sucios. Jacob escutou o chamado de Deus para subir aonde? A Betel. O texto está aí escrito. Foi um chamado de Deus. Ele não podia permitir que sua família subiera a Betel com roupas sujas. Foi ao mall, ao shopping e comprou roupa nova para ir encontrar-se com o Senhor. Ah, que maravilha! Jacob estava agora entendendo que sua família deveria apresentar-se diante de Deus com uma roupa diferente. A roupa do amor, a roupa do compromisso com Deus, a roupa da responsabilidade familiar, a roupa do avivamento, a roupa que iria desestruturar todo o que era negativo e colocar estruturado a família que ama, que adora Deus. Sim, era isso. Quarto lugar, necessitamos obedecer para alcançar a bendição de Deus. Sim, senhora. E no caminho de Betel, nadie les hizo de frente. Nadie peleou com a família de Jacob. Diz o versículo 5, e salieron, e el terror de Deus estuvo sobre a cidade que havia em seus alrededores. Mira o texto. E não perseguiram a los hijos de Jacob. Que maravilha. Os temores de Jacob desapareceram. É mais ou menos assim. Quando nós outros discipulamos nossos filhos, nossa família, cuidamos de ela, vai chegar o momento que quando todos têm sua autonomia para ser o que querem, vão colocar em primeiro lugar a Deus. Bueno, hoje não me preocupo mais com meus filhos. É nessa questão. Eu não os repreendo, mas eu não chamo para dizer, mira, tu tens que orar, mira, tu tens que... Minha tarefa foi hecha. Bueno, os dois estão servindo a Deus. Ora, evalue sua própria família. Sua família está preparada para formar outra família? Quando miro esta realidade aqui, vejo que na família de Jacob se cumpriu na palavra de Provérbios 16:7. Mirem, quando os caminhos del hombre são agradáveis a Jeová, mira essa parte, aún a seus inimigos, assim está em paz com ele. Sim, obediência. Quando em el seno de la família se obedece a Deus, Deus abre as puertas del cielo para bendecir a las personas. Queridos hermanos, quero concluir esta palavra desta manhã, uma palavra possivelmente muito sencilla para muitos de vocês. Pastor, já conosco tudo isso, estou entendendo, pero quero dizer, Jacob reconheceu que estuvo muitos anos alejados de Betel, pero tomou uma decisão muito sábia, em um momento muito transcendental. Diz o texto, convocou a sua família a abandonar os ídolos e a despojar-se del viejo hombre. Claro, aqui já é uma palavra do Novo Testamento. Pablo hablando de despojar-nos del viejo hombre. Jacob hizo esto. Agora, minha pergunta está, por que em muitas famílias cristianas estão vivendo crises? Sabe, queridos, eu não entendo por que acontece isso. Por quê? Porque que cada domingo chegam à igreja e
levantam sus manos, adoram a Deus, pero quando passa da porta da igreja para fora, já entram em el carro ou vão em el bus peleando. Ah, pastor, alguém te contou isso? Nadie contou. É a realidade que vivimos. Crises na estrutura familiar. Crises em el núcleo. Padres e madres, por estar 24 horas juntos, estão peleando. Não deveria ser assim? Teníamos nós outros que agradar a Deus por esta pandemia. Porque nessa pandemia entendo que Deus ha reservado, não agora neste período que vivemos, já volvemos ao trabalho, não? Já estamos saindo um pouco mais. Depois de quase 7 meses, chego lá a primeira vez ao templo, não à igreja, porque à igreja estávamos adorando a Deus, não? Devo confessar meu pecado, entre comillas. Eu tinha medo de vir, por minha idade, por ter pressão, por ser pré-diabético. Não vou. Para que bueno chegar. Ora, mais que isso, de vir ao templo, é a necessidade de ver nossa família estruturada. Deus nos ha dado privilégios de estarmos juntos 24 horas. Eu digo por vocês, porque eu nunca trabalhei mais que trabalhei nesses 7 meses. Outro dia eu estava mostrando a alguns amigos minha agenda e mire, muitas reuniões e depois que apareceu o Zoom, então, que bendição essa coisa. Bueno, que bendição a hora está transmitindo o culto por internet. É uma bendição. Por que vamos estar falando demasiado? Não. É o momento de reunir a família e dizer: graças, Senhor, por esse privilégio. Quero invitar aqui uma senhora, um jovem e uma jovem. Dá para vir aqui comigo nesse momento? Com suas mascarilhas mesmos, para que possam entender. Venga. Venga. Um ratito aqui. Uma senhora. Não saque a mascarilha. Sim. Quédese com ella. Uma jovem, venga usted, toda de negro que está aí. Guarda lá a distância aqui um pouquinho. Estou expulsando. Não, não é isso. Venga, minha irmã, suba para que apareça aqui nesse momento. Eu quero estar aqui nesse momento como padre de família. Não és meu filho, não és minha esposa, não és minha hija. Venga para cá. Apareça de. Isso, queremos que apareça. Claro, isto. Temos que aparecer ali. Apenas para dar uma figura de que nós necessitamos como família esta manhã. Digamos que sou Jacob. Eu estou falando a minha família e dizendo a minha família: vamos a Betel. Betel significa lugar de aparição de Deus. Betel significa luz. E quero dizer como Jacob: Senhor, dá-nos luz em minha família. Esta luz é o avivamento que a igreja necessita para ser diferente nesses dias e na sociedade. Não há crises que não podamos suportar, porque sabemos que crises é uma señal da oportunidade que Deus nos dá de servir ao Senhor. Vamos levantar nossas mãos aqui e bendecir a todos como família. Ponga-se de pé a você que está aqui nesse recinto. São pouquita gente, mas aqui representamos a família cristiana ao redor do mundo. Padre,
te damos graças por estarmos esta manhã delante de ti. Que privilégio, que oportunidade nos há dada esses dias todos para vivermos de uma forma dedicada, consagrada. Muitas das famílias hasta estão se peleando por estar dentro da casa. Pero este não é o propósito. O propósito é para que nos aproximemos mais e vivamos dignamente representando a Cristo como Senhor de nossas vidas. Ajuda-nos nós outros. Dá-nos tu presença. Hace-nos cada dia melhores servos do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus lhes bendiga. Meus irmãos, podem, como é o caso de Jacob, onde nós encontramos o primeiro avivamento familiar que tiveram realmente um altar que edificar ao Senhor. Nessa manhã, quero desafiá-los a que edifiquem um altar ao Senhor. A partir de manhã, ou de hoje, quando regressa à casa ao almoço, um altar que edifique o nome do Senhor. Agora, para estabelecer um altar, é necessário ter a luz do mundo dentro de ti. E aí a família vai ver que há uma perfeita presença de Deus em suas vidas. Que a graça do Senhor esteja com vocês.